Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Escutando sim. Perfeito. Edmar, 19h04. Esperamos até às 19h05? Edmar não se encontra presente. Tá. Com quem eu estou falando? Thaís, boa Ah, noite. legal. Boa noite. Já são 19h05 no nosso. Eu já coloquei para gravar também, tá bom? Acabei de chegar. Bora. Edmar. Edmar quer fazer a abertura aí? Deixa eu abrir a câmera aqui para a turma aí. Tá. Fala pessoal, beleza? Abriu aí? Estão me vendo aqui? Agora sim. Aí? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos vamos dar início então, vou passar a palavra para o Rafael aí. Boa noite a todos, bora. Perfeito. Pessoal, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí, né, em especial ao Edmar, né, ao Daniel Bombadão e também ao Daniel Polverini, que estão me dando o apoio aí para que essas palestras, essas aulas aí, a gente consiga desempenhar, né, em parceria com a CBTP. Agradeço também quem está aqui, né, quem está na sala. Acredito que mais gente vai entrar. Eu não sei se ficou, Edmar, o pessoal está tendo que acessar, solicitar o acesso ou está aberto? Tá aberta a sala. Está aberto? Tá. Então, perfeito. Então, vamos iniciar aqui, né? Então, hoje é a nossa primeira aula, né? Relacionado a toda aquela apresentação, né? Que eu fiz uma síntese na live anterior. Então, hoje nós vamos tratar basicamente dos fundamentos do preparo físico para o IPSC, aonde eu vou trazer, além da questão teórica, eu vou trazer também algumas dinâmicas, alguns drills, para que vocês consigam colocar em prática. O objetivo destas aulas é realmente trazer a informação para os atletas. Então, qualquer dúvida, não há problema algum de parar, interromper e perguntar, questionar. Tá? Eu acho que isso dá uma fluidez melhor, certo? Então, se a gente for falar dos fundamentos, né, do treinamento físico para o IPSC, o IPSC ele envolve muito mais do que apenas força, potência ou Ontem? resistência. Não. Todo Tem algum áudio aberto aí. Como todo esporte que exige deslocamento rápidos, né, mudanças de postos, né, mudanças de direção, perdão, sob estresse, controle motor refinado, precisão e movimentos complexos, porque sim, o IPSC ele é compostos de movimentos complexos. Eu vou fazer uma chegada de posto, né, de forma mais rápida. Se eu não tiver um controle do meu corpo, uma ancoragem, né, que eu consiga parar o meu corpo com uma boa estabilização, para que eu consiga trabalhar o meu aparelho de pontaria, preparar o meu gatilho e efetuar o disparo, buscando por uma melhor pontuação, isso é sistema complexo, isso é um movimento complexo. Então, o IPSC, sim, ele é um movimento complexo, ele não é um movimento simplesmente previsionado, um movimento guiado, né? Existe uma série de diversidades, né? A pista é uma diversidade, porque tu pode fazer ela, a mesma pista 100 vezes, estas 100 vezes a pista será diferente. O efeito da pisada, o terreno, a forma que tu chegou, a forma que tu saiu, nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser homogêneo. Então, quando nós falamos em IPSC, a primeira imagem que vem à cabeça, geralmente, é o quê? É a do atirador, do equipamento, da precisão dos disparos. Mas o IPSC vai muito além disso. Ele trata-se de um esporte dinâmico, onde a velocidade de deslocamento é tão importante quanto o aparelho de pontaria. A pontuação final depende não só dos acertos, mas também do tempo em que a pista ela é concluída. O HIT, né? Pense na pista como uma corrida. A start line é o ponto de partida e o disparo do timer, do bip, é o sinal para reagir com a máxima rapidez. A partir daí,
você deve acelerar até o primeiro posto de tiro, realizar os disparos com precisão e imediatamente arrancar para o próximo posto. Assim sucessivamente, até o último disparo, que marca a sua linha de chegada. Exemplo da corrida, né? Então, agora, vamos parar e refletir. Quantas arrancadas, quantas trocas de direção, quantas acelerações e frenagens foram necessárias? São necessárias para realizar uma pista. É um esporte complexo, né? Ele realmente é composto de movimentos complexos. Toda essa ação exige do quê? De habilidades físicas específicas. E para executá-las com eficiência, é essencial ter um corpo preparado, um corpo bem condicionado, não só melhora a sua performance, mas também garante o quê? Uma longevidade no esporte. Aí vem a pergunta, mas Toné, o que eu preciso desenvolver então? Nós precisamos desenvolver potência, velocidade, estabilidade, equilíbrio, flexibilidade e controle do corpo. Potência, vários atletas já me questionaram, tanto em provas, quanto no Instagram, ou no próprio privado, que gostariam de melhorar a sua potência. Mas para almejar a potência, eu preciso que vocês entendam o que realmente é a potência. E qual é o passo a passo para a gente chegar no topo da pirâmide. Então, potência, para mim gerar potência, eu tenho que ter o quê? Primeiramente, mobilidade articular, tá? Eu tenho que ter um bom alongamento, uma boa condição de alongamento. Então, eu estou falando, alongamento, eu estou falando a nível muscular. Mobilidade é a nível articular. Na sequência, na pirâmide, né? Eu tenho que pensar no quê? No melhor controle motor, né? Ou controle do corpo. Esse controle motor e controle do corpo, eu vou trazer alguns drills para que vocês entendam como isso funciona, mas o que eu quero tratar aqui, né? Quando eu falo em controle motor, eu falo da integração do nosso corpo, no melhor controle do nosso corpo, e não um controle local, um controle articular, como, por exemplo, o trabalho do fitness, o trabalho da musculação, da academia, né? Pega uma máquina e trabalha uma cadeira extensora. Eu estou trabalhando localmente. Isso vai me transmitir força para o meu esporte PCC? Não, infelizmente não vai. Pode ser utilizado numa fase inicial, numa fase caracterizada e chamada como base. Eu inicio com essa fase. Mas pensando no IPSC, não. Tá? Para mim ter um controle motor, eu tenho que buscar movimentos que realmente transmitam força. Isso eu vou apresentar para vocês. E aonde é que eu vou apresentar para vocês isso? No grupo do WhatsApp. Por isso da exigência do grupo do WhatsApp, que a CBTP criou. Tá? Então, eu falei de mobilidade articular, eu falei em boa condição de alongamento, eu falei em controle motor, eu tenho que falar em estabilidade. Estabilidade, um corpo sem estabilidade, eu gero ruídos. Na biomecânica, a gente chama de ruídos. E se o meu corpo, se o meu sistema nervoso central interpretar ruídos, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a minha transmissão de força. Nós falamos num esporte de alto rendimento, aonde eu tenho que fazer uma arrancada, uma aceleração, uma troca de direção, eu preciso ter um controle motor e uma estabilidade. Ou seja, eu vou chegar rápido num posto, um posto lateral, onde eu tenho a linha de falta, né, um tiro mais barricado. Se eu não tiver um controle motor e uma estabilidade no meu corpo, no momento que eu chegar rápido, o meu corpo ele vai continuar ainda em deslocamento, ele vai continuar ainda em movimento. E aí isso vai gerar ruídos. Automaticamente eu vou ter que estabilizar, vou ter que retornar, eu vou ter que reposicionar meu aparelho de pontaria para daí efetuar meu disparo. Perdi tempo. Então isso não é alta performance. Nós temos que buscar estratégias para melhorar a nossa estabilidade. O equilíbrio vem dentro da estabilidade. Tá? Na sequência, eu tenho que pensar o quê? Só mais uma salva aqui. Se eu falar em estabilidade, pessoal, eu jamais irei produzir força e potência se eu não tiver estabilidade. Isso é um princípio básico da biomecânica. Tá? Vejam a importância disso. Potência. Tem todo um passo a passo para mim almejar potência. Dando a sequência, na sequência da estabilidade, eu preciso desenvolver o quê? Força. Mas não é força local, é força de integração do corpo. É sinergismo. Tá? E aí sim a velocidade. Buscar estratégias para melhorar a minha velocidade.
Consequentemente, força e velocidade no final gera potência, certo? E aí, por último, o controle motor. Se eu não tiver um controle motor do meu corpo, eu vou provocar alguma irregularidade. Eu vou ter um desfavorecimento biomecânico e o meu informante, né, o meu gerente, ele vai interpretar isso e ele vai desacelerar o meu corpo, ele vai dissipar energia. Então, eu vou deixar de estar performando, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, falando só mais uma salva aqui. Vou voltar de novo aqui agora. Falando em estabilidade, para vocês entenderem a importância da estabilidade, né? Antes de eu desenvolver a força, eu tenho que desenvolver um bom padrão de movimento com um bom controle motor. E o que é o padrão de movimento? Um deslocamento em pista que eu tenha uma consciência, um controle aprimorado do meu corpo. Não é uma postura fletida, não é um quadril sem controle, uma pelve sem controle, não é uma pisada errada, ou desde o posicionamento dos pés. Isso eu vou apresentar tudo para vocês, o que é mecanicamente correto, tá? E aí, se eu tratar de controle do corpo, né, o controle motor, o que é isso? Nada mais é do que a capacidade de programação do nosso sistema nervoso central, ou seja, do nosso gerente, para realizar o quê? Tarefas específicas, tarefas motoras específicas. O que é uma tarefa motora? Deslocamento em pista é uma tarefa motora. Isso aqui é uma tarefa motora, isso aqui é uma tarefa motora. Então, eu preciso ter um melhor controle do meu corpo, eu preciso criar esse melhor controle do meu corpo. E isso é treinável. Vou dar um exemplo. Eu vou pegar um excelente atirador de precisão, que é um tiro estático, parado, e ele nunca teve experiência com pista. E eu vou introduzir ele no tiro prático. No início vai ser um desastre, porque ele vai ter que gerar, ele vai ter que criar esse controle, ele vai ter que apresentar para esse cara aqui, ó, né, o gerente do corpo, o que de fato tu quer fazer. Por isso, buscar estratégias específicas que podem transmitir força para o IPC, certo? E aí vem uma frase que eu gosto muito, uma frase da biomecânica, que se diz o quê? Se você treinar o músculo, esquecerá do movimento. Agora, se você treinar os movimentos, jamais esquecerá dos músculos. Isso é uma frase da biomecânica que comporta exatamente o que nós falamos. Dando a sequência, quais são os fundamentos que nós vamos trabalhar, né? Então, para desenvolver essas habilidades e entender a base da performance atlética de forma mais eficiente para o IPC, é necessário entender o quê? Eu penso, né, que é importante nós entendermos o que é um CAI, que é o ciclo de alongamento e encurtamento, o que é um controle motor, o que é fáscia e o que é ancoragem. É isso que nós vamos tratar hoje, tá? E aí, se eu falar de CAI, quem assistiu à aula anterior vai se lembrar, né? Daquele exemplo da complacência tendínea, né? Do ciclo alongamento e encurtamento. Ou seja, o que é isso? Nada mais é do que o acúmulo da energia elástica e o aumento da energia cinética. E aí eu estou falando no que, basicamente? Qual é a primeira articulação, qual é o primeiro segmento que está em contato com o solo? Os pés. É de fundamental importância eu ter um controle do meu pé, uma rigidez do meu tornozelo, uma complacência tendínea, ou seja, um reforço do meu tendão para que eu tenha isso aqui, ó, para que eu alongue e para que eu aumente meu componente cinético, para que eu me amplifique à frente. A corrida, como é que a corrida deve ser? Como é que nós temos que nos deslocar em pista? É com todo o pé chapado no chão? Nunca. O pé apoiado no chão, o meu ritmo de passada, a minha amplitude de passada, ele é reduzido, ou seja, a minha cadência ela é reduzida. Então, eu tenho que produzir muito mais cadência para mim poder ganhar terreno. Agora, se eu trabalhar com o anteropé à frente do pé, eu estou sempre buscando terreno. E eu estou aumentando a minha velocidade de deslocamento. Então, isso é CLAI, é CAI, ciclo de alongamento e encurtamento. Controle motor, eu já falei um pouquinho. Vamos trabalhar de fáscias e ancoragens, né?
Então, o que é o CAI, né? É a velocidade da alternância entre alongamento e encurtamento. Vai ter um slide que vocês vão interpretar um pouquinho melhor o que é isso, tá? Então, alongamento e encurtamento muscular, ou seja, a velocidade em que você consegue relaxar e contrair o músculo. Isso é treinável. Isso é resiliência. É rigidez de tornozelo. A base do CAI nada mais é do que da pliometria, a produção de força elástica. Pliometria, quando eu falo em pliometria, para quem estuda, conhece o conceito, vai pensar que o quê? É o agachamento com salto. Sim, isso é uma dinâmica, é uma tarefa para mim melhorar o meu CAI de membros inferiores. Mas se eu estou falando do CAI do tornozelo, quando nós estamos em deslocamento em anteropé, isso já é um efeito pliométrico. Isso já é um treinamento específico. E aí entra, novamente, né? Buscar estratégias e exercícios, né? Do treinamento geral esportivo, ou seja, com a terminologia do trabalho do funcional, né? De movimentos do funcional, e a especificidade do movimento, ou seja, as pistas. Né? Nós temos que treinar em cima das nossas pistas, né? Em cima do nosso esporte. Então, pliometria nada mais é do que a aplicação da prática do CAI. Isso aqui, né? Isso aqui. Batida rígida. Eu não posso ceder. Então, exemplo, saltos, frenagens, deslocamentos rápidos, trocas de direção, complacência tecidual, necessária para se ter um CAI eficiente. Ou seja, complacência tecidual. O que é complacência? É a capacidade de um tecido ou estrutura de o corpo que se distender, ou seja, de alongar, de se expandir. Em resposta ao que é uma força aplicada. Então, a rigidez, ela influencia a capacidade de absorver o que? Força durante os deslocamentos, mudança de direção, e também é a capacidade elástica o quê? Dos tendões e uma maior influência na performance. Então, é necessário se ter um controle do pé, uma rigidez, tá? Uma complacência tecidual. Importante para o quê? Para ter um melhor tempo de resposta e uma melhor eficiência do movimento. Tempo de resposta, porque eu estou ganhando terreno, e eficiência do movimento, porque eu estou melhorando a minha artrocinemática. Aqui é exatamente o que nós estamos falando, né? Nesse primeiro desenho aqui, esse conjunto exatamente é uma mola, mas essa mola ela está onde? Ela está na questão tendínea. A questão muscular, ela sim, ela dá o suporte, mas o que nós estamos falando de complacência é exatamente isso aqui. Aonde eu vou trabalhar o quê? Uma preparação, falando na movimentação em pista, uma preparação, um esticamento, né? E o quê? Um encurtamento. Então, eu preparei o meu pé, eu toquei o solo, eu alonguei, e no momento de eu me impulsionar à frente, eu provoquei um encurtamento. Eu me alavanquei. Isso é biomecânica, pessoal. Tá? Isso é energia, é o acúmulo da energia elástica com o aumento da energia cinética do movimento. Só para vocês terem... Oi, por favor. Alguém perguntou alguma coisa? Não, eu que estou perguntando aqui. Por favor. Você conseguiria dar um exemplo de algum movimento que a gente possa treinar em casa ou quem vai na academia, tal, para poder fortalecer e melhorar essa chegada que você está falando? Sem dúvida. Está aqui ele. Desculpa se eu estou adiantando o assunto aí, é que... Não, eu quero realmente, como eu falei no início, isso não é nada formal, isso é para vocês atiradores. Então interrompam, perguntem, tá? É isso, a ideia é essa aqui mesmo, tá? Então aqui é mais um desenho de exatamente como o nosso pé funciona, tá? Enxergando o pistão e a mola aqui, ó, é isso aí, ó. Se eu estou falando em melhora de deslocamento, tudo começa aqui, meus amigos, começa nos pés. E como? Um exercício extremamente simples, né? Onde eu estou no quê? Numa posição de ataque.
Eu não estou totalmente verticalizado, eu estou levemente inclinado à frente, que é a posição que a gente corre, né? Eu estou batendo numa linha um pouquinho atrás do meu quadril, com que? Com rigidez do meu pé. E somente essa porção do meu pé que bate o chão. O calcanhar ele não pode ceder. Aí eu vou gerar complacência tendínea. Isso aqui em cima é coadjuvante só. É somente coadjuvante. O que vai fazer a diferença é isso aqui. E aí vem a pergunta. Vocês imaginam, em percentual, o que um pé, uma fáscia em melhor condição, uma complacência tendínea e essa musculatura pode gerar em aumento de força? Eu gostaria que alguém chutasse um percentual, por favor. Vamos lá, pessoal. Chuta um número aí. Quantos por cento eu posso aumentar a força? 30. 35%. Aproximadamente. Aproximadamente 35%. Então, vejam bem, né? Não é eu trabalhar o joelho, não é eu trabalhar outros segmentos, tudo começa aqui, pessoal. Por isso, de introduzir isso nessa parte de fundamentos, né? A introdução do IPSC. Alguma dúvida aqui? Vamos dar sequência, então. Esse vídeo, pessoal, eu vou largar lá no grupo do WhatsApp, tá? Para ficar fácil, para que todo mundo tenha uma maior noção do que fazer, tá? Então, agora, se eu for falar sobre controle motor, né? O que que... Rafael, Oi, por favor. é importantíssimo isso aí. Mas aí pode acontecer que essa turma vai começar a fazer um estresse aí nessa panturrilha e vai abrir essa panturrilha, plantar delgado, vai a gastrocnêmio, vai terminar abrindo se não fizer um trabalho de base. E aí Exatamente. vai ter uma lesão crônica e, meu irmão, para recuperar vai demorar muito. Eu estou falando porque eu sou ortopedista e também sou graduado em medicina desportiva. Então a gente Perfeito. pega muito isso, essas lesões aí, se o cara chegar agora, todo mundo aí, o que você está falando está tudo correto, irmão. Agora, Perfeito. o que é que ocorre? É que a turma vai enlouquecer querendo fazer esse exercício, forçando isso, e vai abrir essa panturrilha aí, o plantar delgado, principalmente, o gastrocnêmio, e esses caras vão ficar meses sofrendo com isso aí. Então, dá uma falada nisso aí, por favor, irmão. Desculpa aí a interferência. Não, eu agradeço muito, isso é importantíssimo. O que que acontece? Eu vou montar um drill, vou estruturar um drill, uma estruturação de treinamento e vou compartilhar no grupo do WhatsApp. E lá vai ter o quê? Vai ter a densidade do trabalho, vai ter a intensidade do trabalho, os vídeos, né, e os intervalos. Então, tudo isso eu vou correlacionar lá. Mas é exatamente como o amigo falou. Trabalho de base. Inicialmente, trabalho de base. O pessoal já pensa num trabalho que de uma etapa mais avançada, né? Buscar potência. Potência é uma fase específica. Estamos falando de um trabalho de base. Mas é fundamental eu ter o quê? Um controle de todo esse segmento, né? E começar a introduzir essa resiliência de tornozelo. Tem algum áudio aberto aí, pessoal? Não, por favor, mostrar lá depois. Perfeito. Então, teve um que perguntou qual WhatsApp. O WhatsApp foi um grupo que a CBTP criou e foi disponibilizado em vários locais aí. Eu não sei, Edmar, tem como pegar o link e jogar aí no grupo aí? Jogar na... Tá, por favor. Já mandei. Ótimo. Então, pessoal, falando em controle motor, né, a verdade por trás do controle motor, né, é a habilidade do nosso sistema nervoso central de interpretar, de planejar, de organizar, de executar e ajustar os movimentos do corpo de forma eficiente e coordenada. E ele é composto do quê? Né? O que é composto do nosso controle motor? Do sistema nervoso central, do gerente, né? Do cérebro, tronco encefálico, medula espinhal. Sistema sensorial, questão proprioceptiva, visão, audição e tato. E sistema músculo-esquelético, músculos, articulações e fáscias, né? Aí,
o que eu digo que o controle motor nada mais é do que uma esponja, pessoal. Quanto mais vezes um movimento é executado, mais o cérebro fortalece as conexões neurais responsáveis por ele. É um processo conhecido como neuroplasticidade. E isso que transformamos um gesto em algo automático, eficiente e preciso. É assim que transformamos um gesto em algo automático, eficiente e preciso. Controle fino, como reagir a uma ação de recuo, fazer uma recarga, né, um saque, preparar o gatilho, ações que necessitam o quê? Uma melhor precisão. E aí, pessoal, quando eu falo em controle motor de esponja, o que entra aqui? Exatamente o que eu falei em outras palestras, movimentos funcionais. Não é a sala do funcional, não é a metodologia do funcional, não desmerecendo isso, mas sim o treinamento geral esportivo. É selecionar, né, o profissional selecionar movimentos específicos para o esporte, que trabalhem as valências físicas e as habilidades motoras, dentro do que? Do vetor de força favorável, né, e da biomecânica que a gente procura, né, da biomecânica funcional. Então, treinar lento é tornar-se lento. Não adianta eu sentar numa cadeira extensora e fazer o meu movimento, que ele é previsionado, que esse cara aqui, o gerente, ele já conhece, aonde eu não tenho nenhuma perturbação biomecânica, né? Isso não irá me transmitir força para a nossa modalidade. Porque a nossa modalidade ela não é previsionada. Eu posso pegar a mesma pista e realizar ela 100 vezes, ela nunca será igual. Isso é perturbação biomecânica. E aqui, pessoal, vem um bônus, tá? Eu vou, no decorrer dessas aulas, eu vou trabalhar alguns estímulos, né? Não só motores, né? Não só cinéticos, mas também sensitivos. E aqui eu vou apresentar já para vocês, né, algumas dinâmicas, nós vamos tratar de algumas dinâmicas. Então, estimulação neural para a otimização do quê? Do drive motor. Interpretou? Respondeu. Como já mencionado, é o cérebro o principal responsável pelo controle dos nossos movimentos, por meio do quê? Das redes neurais. Ele se conecta aos músculos. E quando for maior esse estímulo neural, o chamado drive, mais rapidamente, com maior intensidade, conseguimos ativar e contrair os músculos. O gerente, coluna, nervos, né, inervação, ou seja, os cabos de energia, conjuntos musculares, ativação. Aí vem agora uma parte que eu gostaria que vocês fizessem comigo, que é uma parte prática, para que vocês percebam a melhora desse drive, desse estímulo. E falando em drive, pessoal, vou dar um exemplo aqui da start line, né? Nós estamos na posição da start line, escutamos o timer, né? Nós levamos, em média, 70 milissegundos para ouvir, interpretar e mais 70 milissegundos para reagir. Ou seja, 140 milissegundos de média. Isso dá o quê? 0,14. Para mim poder ouvir e reagir. E aqui eu vou trazer informações, né, neuromusculares, informações científicas, informações sensórias, para que vocês consigam aprimorar esse estímulo, não só da start line, de modo geral. Certo? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Convergência visual, vestíbulo ocular, tanto horizontal quanto vertical, cancelação do reflexo vestibular ocular, na horizontal e também na vertical. Pessoal, esse conteúdo, essa informação, eu absorvi através de uma formação de cunho internacional. Na Europa, o pessoal está utilizando muito isso nos preparos de alguns grandes times de futebol. Tá? Então, vamos lá. Existem vários, eu vou apresentar 5 para vocês. Como é que tudo começa? Nós temos que achar uma forma de podermos nos avaliar. E como é que nós vamos avaliar? Com um simples alongamento. Então, eu vou ficar em pé. Não sei se vocês conseguem me visualizar. Sim? Eu vou juntar os meus pés. Gostaria que vocês fizessem junto, pessoal.
juntar meus pés, eu vou estender os meus joelhos, ou seja, eu vou encaixar os meus joelhos, e com as mãos eu vou deslizar o corpo, buscando o quê? A ponta dos meus pés. Eu vou tentar buscar a ponta dos pés, sem afastar as mãos do corpo. Então eu estou deslizando, 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 deslizando. Eu cheguei na metade do meu pé. Simplesmente na metade do meu pé. Marco uma referência, marco o ponto e volto. Volto. Agora eu vou começar com a primeira dinâmica. Qual é a primeira dinâmica? Convergência visual. Dupla empunhadura, pessoal. Um polegar sobre o outro. Eu preciso que vocês visualizem, foquem os olhos na unha, no polegar. Aproxima a unha dos olhos, aproximadamente 10 centímetros, e afasta. Sem perder o foco. Qual é a quantidade de movimentos, ou seja, de repetições adequadas para mim ter essa resposta? Teria uma média de 16 movimentos. Eu peço quem estiver fazendo que faça somente 10 movimentos. Somente 10 movimentos, para a gente ser um pouco mais rápido. Sem perder o foco da unha, sem perder o foco do aparelho de pontaria. Fechei 10 movimentos, volto à mesma posição do alongamento, que é o meu teste, né? Junto meus pés, travo meus joelhos e desço as minhas mãos. Eu fui na metade do meu pé antes, né? Opa, consegui avançar um pouquinho mais. Marco a linha e volto lá. Vou para a próxima dinâmica. Agora eu vou fazer o quê? O vestíbulo ocular horizontal e vertical. Mesma posição, dupla empunhadura, só que agora o meu braço ele fica fixo lá na frente. Eu vou trabalhar o quê? Isso aqui. Essa rotação, sem perder o foco da unha, sem perder o foco no meu aparelho de pontaria. Conforme eu vou tendo condição e consciência, eu vou aumentando a velocidade da minha rotação, da minha cabeça, sem perder o foco. 16 movimentos, para, e vai novamente no teste, né? Tem que ter o teste, tem que ter uma validação. Travei o joelho, juntei os pés, vou deslizando, vou deslizando, vou deslizando, vou deslizando, vou deslizando. Opa, aumentou, hein? Volto para a posição. Próxima mecânica, próxima dinâmica, né? Vestíbulo ocular vertical. A mesma posição, eu não mexo os braços, mas eu faço o quê? Eu abaixo e subo a cabeça, sem perder o foco. Abaixo e subo a cabeça, sem perder o foco. Conforme eu vou ganhando confiança, eu vou aumentando o ritmo, vou aumentando a velocidade, sem perder o foco da unha, sem perder o foco do aparelho de pontaria. Quantos movimentos que seriam adequados? 16 movimentos. Posso parar em 10? Posso, para encurtar o nosso tempo. Parei, volto à mesma posição, junto os pés, travo os joelhos, né? Me reposiciono e vou lá na frente. Vou lá, 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 vou lá. Opa! Parece que aumentou um pouquinho mais. Então, eu já trabalhei com a convergência visual, o vestíbulo ocular horizontal e o vertical. E agora nós vamos trabalhar com os dois últimos. Cancelação do reflexo vestibular ocular, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, fiz a minha dupla empunhadura e agora eu vou fazer o quê? Eu vou gerar em bloco. Eu vou gerar em bloco, sem perder meu aparelho de pontaria. Sem perder meu aparelho de pontaria. Quantos movimentos? O correto, o ideal, seriam 16 movimentações. Eu vou trabalhar em 10. Isso é tudo ativação do drive motor. Parei, volto para a mesma prática. Junto meus pés, travo meus joelhos com as mãos, vou deslizando, vou deslizando, vou deslizando, vou deslizando. Opa! E por fim, vertical. Dupla empunhadura, polegar sobre o outro. Agora eu vou fazer o quê? Eu subo e eu baixo, sem perder. Sem perder. Começo a aumentar o ritmo, sem perder meu aparelho de pontaria. Foco total para o meu aparelho de pontaria.
movimento, 16 repetições, paramos em 10 movimentos, em 10 repetições, paro e vou para o último teste, o último check. Junto, travo e me desloco. Vejam bem. Então, isso, conforme eu falei, está sendo usado em grandes times de futebol na Europa. Eu não sei se o Lucas Rotti está em aula. Buenas, Rafael. Buenas, meu amigo. Eu mesmo Lu... levantei a mão ali para falar. Cara, eu não vi. Ah, Eu não tô acompanhando aqui o chat aqui. não, não, sem problema. Lucas, me fala um pouquinho da tua experiência, me fala um pouquinho também dessas dinâmicas isomotoras que tu percebeu, né? Que tu tá incorporando já faz um tempo, né? Uhum. Deixa eu ver se. Compartilhe, Tá, compartilhe com o pessoal, por favor. tá, não sei se estão me enxergando. Eu liguei minha câmera aqui, mas não sei se estão me enxergando. Não tô vendo aqui. Sim, Tá me vendo? Tá. Bom, passar um pouco da minha experiência que eu tive com essas orientações que o Rafael me passou. Principalmente sobre esse tópico que ele está falando agora, né, sobre a estimulação neural. Eu notei uma grande diferença principalmente para aquelas competições que a gente atira logo pela manhã, como por exemplo no Mundial de PCC e Mini Rifle, que o primeiro disparo era 6h45 da manhã. Então, a gente ainda demora um pouco para realmente acordar o corpo, acordar a nossa mente, né? Que é um pouco mais difícil de manhã cedo. Então, realizando esses exercícios e mais alguns outros que eu pedi para ele para adicionar, que eu senti alguma falta, daí ele foi adicionando, e tornou uma forma eficiente para mim, vamos dizer assim, não sei a maneira certa de me expressar, mas acordar o corpo, para a gente estar aquecido e pronto para a pista, né? Eu sinto essa diferença maior no início da competição pela manhã, pela tarde eu também faço, mas sinto uma diferença um pouco menor, porque nós já estamos há mais tempo acordados, né? Mas é uma diferença bastante grande. Rafael, eu posso aproveitar e comentar sobre os outros tópicos? Porque eu estou aqui na por, feira e daqui a um pouquinho eu vou ter que sair aqui. por favor, por Tá. favor. Também queria falar sobre a minha experiência, não só nessa preparação pré-pista, como também pré-competição, que eu acabei postando semana passada, um vídeo sobre o treinamento que o Rafael desenvolveu para mim durante as viagens e também durante as semanas de competição. Como, por exemplo, eu tenho meu mesociclo de treinamento na academia, um treinamento normal, específico para o tiro, mas quando a gente viaja, a gente normalmente não consegue manter todo aquele treinamento que a gente tem na academia. Então, como eu aluguei um Airbnb, eu fiquei treinando no meu quarto, ali na minha casa, que é um treinamento muito fácil de se realizar e que a gente consegue manter o corpo pronto e não deixar ele totalmente relaxado durante, vamos dizer assim, essa uma semana que eu fiquei de viagem. Então, isso me deixa mais preparado, me deixa mais leve e me deixa pronto ainda para a competição. Isso é um fator bastante importante. E outra questão muito importante que eu senti, que eu comentei para o Rafael essa semana, foi desse campeonato europeu que eu participei semana passada. Tava assim uns 35, 40 graus, bastante seco, bastante diferente do meu clima assim no Rio Grande do Sul. E o Rafael sempre falou para mim: toma água, te alimento, porque tu vai sentir muita necessidade. E seguir todas as orientações dele, quantidade de água, quantidade de alimentação, gel, isso, aquilo, hidrolift e tal. E não senti, em momento algum, eu senti falta de alimentação ou dor de cabeça, não tive nenhuma falta de desidratação. Foi tudo perfeito. Como teve competidores que nesse mesmo campeonato passaram mal, vomitaram, teve vários casos. E daí eu recomendava, né? Ah, tem que tomar água, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E lembrando que, por ser uma competição de vários dias, como foram 4 dias, é, se tu não te alimentar hoje, não é só hoje que tu vai perder resultado, tu vai perder amanhã, vai perder no outro dia. Então, tu precisa te manter alimentado e hidratado durante todos os dias. Então, isso é uma questão bastante importante. É, Bom, falei dos três tópicos, me lembrar se tem mais alguma coisa.
E também a questão que eu comentei para o Rafael, teve duas pistas nessa prova que foram um pouco diferentes do que a gente está acostumado. E uma eu tinha que subir uma escada para atirar sobre a escada, né? Então, quando eu fiz o walkthrough, eu pensei assim, eu tenho que ter ativação do core. E isso é uma coisa que eu trabalho bastante nos meus treinos, que o Rafael me passou. Então, isso já me ajudou bastante ao eu ativar ele de uma forma inconsciente. Ele já estar ativo para ter mais controle de recuo da espingarda, que é um recuo um pouco maior. Então, isso nos traz um conforto e uma agilidade e uma rapidez na pista. Então, isso é muito bom. E treinar este tipo de exercício me trouxe também uma sensação de, por exemplo, eu ter me fugiu o nome agora, Rafael, eu treinar o sinergismo do corpo, A integração de na, todo o acad- corpo. isso, eu treinar essa Controle integração motor, controle corporal. isso, Isso aí. eu treinar o meu controle corporal na academia me facilitou nos treinamentos de pista, porque eu pensei, eu preciso executar isso e eu vou executar. Eu não sei como eu explicar isso de uma maneira correta, mas eu treinar todo dia isso, falando assim do meu corpo, olha, eu tenho que fazer tal movimento de tal forma. E eu comecei a ter mais facilidade nas pistas também, porque meu corpo está acostumado em eu falar, fazer uma coisa e realmente executar isso. Isso está se tornando uma coisa ainda mais fácil. Eu antes tinha um pouco de dificuldade. Então também estou começando a perceber outras coisas que está tornando um pouco mais fácil. Exatamente. É, Isso é alto rendimento, Lucas. Isso é alto rendimento. Tá, me alonguei um pouquinho aqui, espero não tenha atrapalhado muito, mas deixar tu continuar com a explicação. Só queria passar um pouquinho do que eu tô achando, né, e quais as diferenças que eu tô sentindo aqui nesse treinamento e com esse acompanhamento. Lucas, te agradeço muito a participação. Eu acho de fundamental importância, né, que um atleta né, do renome, né, da tua base, como tu está, trazer isso, né, compartilhar isso com todos, né, porque aqui tu já falou de controle motor, tu falou de integração do corpo, né, tu falou de alimentação, de suplementação, de hidratação, coisas que eu tratei em outras aulas, né. Tu falou em controle do brace, né, controle do core, que eu inclusive eu botei essas dinâmicas lá no grupo do WhatsApp. Também compartilhei naquele grupo do WhatsApp, pessoal, um e-book das ancoragens, de como o nosso corpo tem que se comportar. É exatamente tudo que o Lucas estava falando aqui. E um ponto importante dessa estruturação do trabalho do Lucas é para que ele não perdesse o quê? Força. Então, as dinâmicas dele eram basicamente dinâmicas isométricas, estáticas, onde ele utilizava o quê? O corpo e a arma dele, né? A calibre 12. Lucas, obrigado, viu? Tá? De nada. E se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo também, perguntar, estou à disposição. Fico à disposição para qualquer questão. Valeu? Valeu, meu Um amigo. abraço a Obrigado. todos. Boa noite. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre biomecânica, né? Se eu falar em movimento, não tem como não falar em biomecânica, né? Biomecânica funcional, ou seja, a biomecânica do movimento. Então, nada mais é do que a ciência que estuda os movimentos do corpo humano, buscando entender como ela acontece e como pode ser utilizada. Então, quando eu realizo um movimento de forma biomecanicamente incorreta, eu fortaleço o quê? Um padrão errado de movimento, tá? Isso compromete o quê? As síndromes de desbalanceamento. Tratei também em aula anterior. Ou seja, né, compromete tanto na eficiência quanto na segurança de minhas estruturas e movimentos. Então, ter uma consciência corporal aliada a uma repetição correta é o caminho para alcançar a performance com qualidade. Caímos na resiliência e na rigidez do tornozelo, do pé. Estresse mecânico, né? Estresse mecânico. Agora, eu entendendo como o meu pé funciona, né? Como é um triângulo do pé, como é a forma da ancoragem correta, estimulando a face plantar, né? Tendo uma maior rigidez, uma maior complacência, eu só terei ganhos com isso. Mas esse trabalho ele tem que ser metodologicamente progressivo, tá? Então, essa questão da repetição, né, correta é o caminho para alcançar. Por exemplo, o pessoal fala muito de algia, né? De desconforto no joelho. O joelho nada mais é do que uma dobradiça, pessoal. Tá? Quem comanda esse cara aqui é os pés ou o quadril.
Então, se o meu pé ele não tem o maior controle, uma maior ancoragem, né, um triângulo do pé, que eu vou explicar para vocês o que é isso, certamente esse segmento ele vai rodar internamente. E aí ele vai provocar um valgo dinâmico. E aí, se eu falar de biomecânica, se eu falar de potência, né, de desenvolvimento de força, pensem comigo. Se esse lado, melhor aqui ainda, pés e joelho, tá? Se o meu pé caiu para dentro, o meu joelho, automaticamente, ele foi para dentro. Ó. Ele caiu para dentro. Ó. Então, pense comigo. Se ele caiu para dentro, eu vou dividir a coxa em 4 segmentos. A parte anterior, a parte posterior, a parte interna e a parte lateral. Se esse pé caiu para dentro, né, que a grande maioria das pessoas se encontram nessa posição, né, nesse desarranjo biomecânico, automaticamente esse lado, ó, pensem comigo, ele está mais próximo. Ou seja, a minha origem e inserção dessa estrutura muscular, ela está mais próxima. O que seria o ideal se a gente for falar em biomecânica? Comprimento ótimo. Isso é um comprimento ótimo, uma origem e uma inserção. O músculo, no geral, ele tem 2 pontas. Isso é comprimento ótimo. Isso é ruim, isso também é ruim. Ou seja, isso é um comprimento ótimo. Isso são músculos alongados e travados. Eu perco em eficiência motora. Isso, eu tenho torque, mas o meu torque ele é reduzido. Então, falando em biomecânica, o correto é eu trabalhar em comprimento ótimo. E aí eu vou apresentar para vocês as ancoragens de como buscar esse comprimento ótimo. Aqui uma postura de tiro, né? Uma posição de tiro. Aqui eu estou em alinhamento mecânico favorável, né? Ou seja, eu enxergo o meu membro inferior como se fosse um pistão, tá? Os meus pés estão em triângulo do pé. O que é o triângulo do pé? O calcanhar em contato. Eu elevei e abri os pés e formei uma garra. E onde é que eu formo essa garra? No dedão, no hálux e no último dedo, no 5º metatarso. E aí eu faço simplesmente uma tração, acionando a fáscia plantar. No momento que eu fizer essa tração, seja numa chegada, numa saída, ou na própria start line, o nosso gerente ele vai interpretar que você está precisando de força. Está precisando aumentar o sinergismo, aumentar o recrutamento. Aí nós estamos falando em transferência de força, em performance. Agora, se eu estiver, como esse exemplo, provavelmente com o pé caído aqui internamente, ó, provocando uma pronação, né, uma pronação excessiva, eu já estou em desarranjo mecânico. O gerente vai interpretar e vai fazer o quê? Dissipa a energia, reduz a transmissão de força. Esse cara não está em condição, ele vai se lesionar. Então, isso é integração do corpo, isso é controle motor, isso é estabilidade, isso é ancoragem, isso é aumento de força. E aí, vamos falar das ancoragens, né? O que é ancoragem? Isso aqui é ancoragem. Resiliência, saber a posição correta de como o nosso corpo funciona, de como as alavancas funcionam. Isso aqui é um pistão. Aqui, o meu pistão está fluindo, né? Está solto. Agora, pensem comigo, se ele começar a trabalhar nesse sentido, ele vai provocar o quê? Ruídos biomecânicos. Eu vou ter que fazer mais força, gastar mais energia para mim poder manter daqui um pouco a mesma cadência. Então, quando eu falo em ancoragens, o que é ancoragem? Nada mais é do que a busca do alinhamento dos segmentos articulares. Não dei o exemplo aqui? Se o meu pé cair internamente, esse lado está mais encurtado. Esse lado vai estar mais o quê? Mais alongado. Esse lado ele vai perder eficiência e esse lado vai ter que fazer as vezes da parte anterior. Isso é biomecânica. Então, eu vou provocar o quê? Um encurtamento na minha cadeia posterior, eu vou provocar um encurtamento na minha cadeia interna, né, nos retratores internos, uma fraqueza, né, um desarranjo na linha do meu joelho, e automaticamente também eu vou acabar anulando o quê? Meu glúteo médio, meu quadril. E eu preciso ter um quadril em controle, com um hip lock em controle, com rigidez, com controle, para mim não dissipar força, para mim continuar em movimento e para essa força que começou nos pés continuar em todo o meu segmento. Então, quando eu falo em alinhamento
né, em ancoragem, nada mais é do que o alinhamento, favorecimento, né, dos segmentos articulares, ou seja, das linhas mecânicas. Isso é uma linha mecânica favorável. E isso é uma linha mecânica que está em desarranjo mecânico, né? Vai gerar alguma consequência. Quais são as consequências, né? Se o meu gerente interpretar que eu tenho alguma irregularidade, alguma algia, alguma dor, algum processo inflamatório, ele vai reduzir a transmissão de força. Então, a ancoragem, ela beneficia o quê? Ela me traz o quê? Uma melhora na minha artrocinemática, ou seja, na minha movimentação das minhas articulações, na minha estabilidade corporal, conforme eu mostrei aquelas duas fotos lá, em posição de tiro, né? Com ancoragem. Até vou voltar aqui, pessoal. Olha só. Pé caído internamente, né? Certamente com rotação de tíbia, o joelho está para dentro. Eu provoquei um giro pélvico, ou seja, essa parte do meu quadril está para cá, lá está para frente. Então, eu já perdi o controle também de eficiência, de torque. Eu provoquei uma rotação na minha linha espiral. Esse ombro está para frente. Eu estou totalmente sem estabilidade. Isso é estabilidade. Isso é estabilidade. Isso é controle motor. Isso é sinergismo. Mobilidade. Para mim pensar em performar, eu tenho que ter mobilidade articular, né? E para isso eu vou passar um material para vocês lá no grupo do WhatsApp. O que me favorece também, né? A ancoragem dos segmentos. Eu tenho uma melhora no meu potencial hidráulico, ou seja, numa ação de mola. Aqui eu vou falar um pouquinho mais quando eu for tratar de fáscias, tá? Do arcabouço do nosso corpo. Eu vou ter, com ancoragem, uma economia de energia, porque aqui eu estou fluindo de forma mais harmônica, né? Aqui não. Automaticamente, eu vou gerar o quê? Uma prevenção, tanto ósseo-músculo articular. Eu vou prevenir as minhas articulações, né? Então, isso gerando o quê? Um melhor controle, né? Uma melhor performance. E como eu posso melhorar as ancoragens? Devemos sempre pensar em ativar o quê? O corpo de forma integrada, mas de baixo para cima. Por isso da importância dos pés. Começamos com o posicionamento dos pés no quê? Na linha dos ombros. Calcanhares na linha dos ombros. Ou na referência das cristas ilíacas. Coldre e porta-carregador. Essa é a posição correta dos calcanhares. E aí, onde é que vocês podem utilizar isso? Tanto numa chegada de posto, numa saída de start line, tá? E posicionei meus calcanhares, eu tenho que fazer o quê? Agarrar o chão com os dedos, criando o quê? Uma base estável. Calcanhar, abri os dedos dentro do tênis, do calçado e ancorei. No momento que eu puxar os meus dedos, principalmente o dedão e o quinto metatarso, esse cara aqui ó, já vai começar a despertar. Vamos trabalhar porque o cara precisa de força, tá? Em seguida, o que eu preciso ativar para me ter uma melhor ancoragem? Ativação de glúteo. E como é que eu faço isso? Posicionando a minha pelve num neutro, né? Girando os joelhos levemente para fora, para que a minha patela, né, fique alinhada exatamente em cima do centro do pé. Eu preciso fazer o quê? Cada um de nós, por uma questão estrutural, nós possuímos um alinhamento mecânico. Então, a primeira coisa, os calcanhares na largura das cristas ilíacas, ou no máximo na linha dos ombros. Os pés, eles devem ficar levemente abertos, 10, 15 graus no geral. Largar uma linha imaginária, uma linha de prumo, do centro da patela até o peito do pé. Este é o posicionamento correto. Isto é amplificação hidráulica, isso é o pistão. Isso é fluidez em pista, pessoal. Então, eu estou explicando para vocês como vocês devem se portar. Como vocês devem se comportar numa start line, numa chegada de posto, né? Um tiro com maior controle. Fiz essa leve giro dos joelhos, né? Leve abdução, eu automaticamente aumento o quê? A contração no meu quadril. Eu mantendo a contração no meu quadril, eu continuo amplificando essa força. Ela continua cruzando meus segmentos. Logo após, o que eu devo fazer? Acima do meu quadril, manter o meu abdômen, o meu core estabilizado, com controle.
Na sequência, realizar 3 movimentos do quê? Da cintura escapular, ou seja, elevo, rodo, ancoro, abaixo, deprimo. Façam essa dinâmica. Eleva, roda e ancora. O que me beneficia isso? Um saque de forma mais harmônica, um controle da dissipação desse recuo, porque se eu estiver nesta posição, o meu corpo ele não está em ancoragem, ele não está recebendo esse recuo e não está dissipando essa energia. O meu recuo ele é menos controlado. Agora, no momento que eu me ancoro, a minha própria curva de comprimento e tensão do meu core ela já está em condição ótima. Vejam bem. Origem e inserção. Estou atirando nessa posição, olha como é que está meu core, olha como é que está o centro do meu corpo. O que o Lucas falou agora há pouco? Uma das pistas tinha uma escada, uma escadaria, onde ele tinha uma base muito reduzida e ele tinha que, em base bilateral, efetuar disparo, calibre 12. E aí ele fez isso aqui? Não, pessoal. Ele se posicionou, ele se ancorou, né? Ele achou o alinhamento mecânico, porque isso está gravado já, ele vem treinando isso, tá? Isso já está neuromuscular, é neuromecânico, e ele se ancorou e ele efetuou o disparo. Eu sou canhoto, tá? Ele efetuou o disparo com controle do core. Todo o corpo em controle, todo o corpo em sinergismo. Isso é controle motor. Isso é desarranjo. Isso é desarranjo. E por fim, né, se eu falar em biomecânica funcional, eu tenho que falar na cervical, né? Cabeça é o leme do nosso corpo. Então, o meu disparo, ele não pode ser assim, ele não pode ser assim. No momento que eu provoco uma irregularidade, eu vou compensar meu corpo de certa forma. Então, eu tenho que fazer o quê? Alinhar a cervical com a coluna torácica. O queixo levemente para dentro. Isso é o correto. Isso é biomecânica funcional. Alguma dúvida aqui, pessoal? Até aqui? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? Sem ancoragem e com ancoragem, né? Então, vejam bem, um corpo solto, né? Recebendo o recuo, a calibre 40 ali, batendo, né? Calibre maior batendo. Ele não está dissipando energia, né? Ele tá tendo que perdendo o controle, né, do seu aparelho de pontaria. Agora, corpo ancorado. Percebam que toda essa energia do recuo ela é dissipada. Ele consegue manter o aparelho de pontaria. Por quê? Porque ele está em favorecimento de linhas mecânicas. Aqui, pessoal, a ancoragem, sem ancoragem, com ancoragem também, para vocês entenderem um pouquinho melhor. O que eu falei do pé caído, né? O pé pronado, né? Isso, pessoal, é etapa de base. Provocar o controle do triângulo do pé, né? O calcanhar, o hálux e o quinto metatarso, né? Acionando a face plantar, a rigidez, a resiliência, pessoal, isso é etapa de base. Isso é treinável. Quanto tempo, Rafael, que eu levaria para mim ter uma melhor condição, como está aqui, ó? Eu falo que é um trabalho do macrociclo, 6 meses. Entre 2 a 6 meses, eu não tenho dúvida que você terá um melhor controle. Tá? Dando a sequência. Automaticamente caiu o pé, rodou a tíbia, o joelho caiu para dentro, a pelve está em retroversão, glúteo para dentro, perdeu completamente o controle do core, do abdômen. Olha o pistão, ó. O pistão está rodado para dentro, pessoal. Eu estou com uma artrocinemática inadequada. Eu tenho que ter muito mais produção de energia para mim poder desenvolver velocidade, desenvolver potência, desenvolver torque. Essa musculatura está totalmente encurtada, essa musculatura está totalmente encurtada, essa musculatura lateral está sem eficiência, a musculatura na frente também com uma eficiência reduzida.
E isso aqui, no geral, pessoal, no geral, é compensatório, foi adquirido. Existe efeito estrutural, existem questões estruturais, sim. Mas eu posso dizer que 90% dos desarranjos biomecânicos, né, das compensações, dos padrões alterados de movimento, são compensatórios, foram adquiridos. Escápulas totalmente abertas, sem controle algum. Sem controle algum. Agora, com a posição correta. Então, ele já está com o arco, né? Está com o triângulo do pé ativo. Automaticamente, ele já favoreceu o pistão. Ou seja, eu consigo ter o melhor controle do que é de uma tríplice extensão da utilização do meu pé, com o meu joelho e com o meu quadril. Estou falando em transmissão de força. Tudo começa aqui. Veja bem o abdômen, ó. Botei em comprimento ótimo, questão do exemplo que eu mostrei, a minha pelve já foi para o neutro. Então eu consigo ter o quê? Além de todo o controle de membros inferiores, eu já tenho o quê? O bloqueio do meu quadril. Eu vou me movimentar para frente, eu vou buscar aceleração, eu vou buscar uma saída de posto, eu já tenho a eficiência do meu quadril, do meu glúteo máximo. E o controle do meu core. Pô, pessoal, apertei sem querer. Vamos ver aqui onde é que eu estava aqui. Aqui está sem base, vamos ver. Aqui. Quero ver só no pistão. Eu ia mostrar para vocês o pistão lá. Olha a artrocinemática. Está totalmente favorável. Está fluindo. Vai favorecer o quê? A propulsão à frente. Escápulas ancoradas, ó, travadas. Aí uma chegada de posto em desarranjo mecânico, totalmente lesivo, né? Sem controle nenhum de pé, sem controle nenhum do segmento, né? Em desfavorecimento, o que eu posso lesionar aqui? Sem sombra de dúvida, LCA. Ligamento cruzado anterior. Porque eu vou chegar rápido no posto, o meu vetor de força, ele ainda vai estar produzindo energia. Então, se eu não tiver uma integração do meu corpo, um controle motor, uma estabilidade, um maior sinergismo, o meu corpo ele vai continuar indo em movimento. Então, ele é lesivo, né? Além de eu perder tempo também para me voltar a retomar a posição, acertar o aparelho de pontaria, né? E aí efetuar o disparo, né? E agora a forma correta. Pistão, alinhamento mecânico. Alguma dúvida, pessoal, nesta questão das ancoragens? Isso aqui eu vou encaminhar tudo para vocês, pessoal, no grupo do WhatsApp, viu? Então, falando das ancoragens, o que eu tenho que pensar aqui, né? No triângulo do pé, né? Na pelve neutro, na curva de comprimento e tensão, né, do meu próprio core, no hip lock do quadril, ou seja, na rigidez do quadril, né? E na ancoragem da cintura escapular. Com isso, eu vou ter um maior controle do meu corpo, uma maior eficiência, tá? Uma maior estabilidade. E aí aqui, pessoal... Antes de começar a movimentação de pista, o Alessandro perguntou, Rafael, poderia falar qual foi o curso que você realizou na Europa e como seria possível o acesso a esse curso? Alessandro, esta formação não foi feita na Europa, essa formação foi feita no Brasil. O pesquisador se chama Nuno, tá? Posso passar depois, me chama no grupo, eu te passo o contato dele. Ele é um preparador e também fisioterapeuta e está atuando com grandes grupos de futebol na Europa. Tá? Esta é uma das formações que eu tenho aí de cunho internacional. Mas foi feita no Brasil essa formação. Ele é português. Sim, ele é português, mas hoje ele reside na Espanha. Aqui eu trouxe um plus também, pessoal, para falar sobre o quê? Sobre movimentação de pista, né? Sobre agilidade. Eu até brinquei na aula passada, né? E eu vejo muitos vídeos de atletas
trabalhando alguns drills, né, pensando em melhora de agilidade, né, e caracterizando aquilo como agilidade. Perfeito para quem realmente está fazendo, quem está buscando, tentando, né, se aprimorar, buscando a informação, mas nada mais é do que o quê? Força de resistência. Tá? A agilidade é ter o quê? Um controle de pé, uma resiliência de membro inferior, uma complacência tendínea, uma tríplice extensão e a utilização do quê? Da linha espiral. Isso é agilidade, porque agilidade nada mais é do que a capacidade de eu mudar de direção de forma mais rápida, com controle do corpo. Então, é preciso mudar as trocas de direção, chegadas, saídas de postos, as ancoragens, a start line, ensinar o meu corpo o quê? A fazer de forma correta. Assim, prevenindo lesão, economia de movimento, longevidade esportiva, né? Esse vídeo aqui eu gravei hoje ao meio-dia, pessoal. Então, um drill sobre agilidade, utilizando a resiliência do tornozelo, a tríplice extensão e a linha espiral. Agora. Isso é treinar agilidade, pessoal. Isso aqui é um drill de treinamento de agilidade. E aí eu posso desenvolver esse drill com várias perturbações. Com o próprio equipamento, já seria uma perturbação. Eu posso segurar um bastão, segurar uma anilha, segurar uma água bol, uma mala bag, enfim, uma série de estratégias aí, tá? Mas basicamente o que é? Eu vou trocar de direção, primeiramente vai o quê? O meu ombro, ou seja, a minha linha espiral, ao mesmo tempo eu rebato o chão com resiliência, para mim ter o efeito do ciclo alongamento e encurtamento e daquela questão da complacência tendínea que eu falei, né? Ou seja, eu alongo, eu aumento a minha eficiência. Na sequência, eu envolvo o quê? Uma tríplice extensão, eu estimulo o meu tornozelo, o meu joelho e o meu quadril, né? Mantendo o meu controle de câmbio. Vou botar mais uma vez aqui. Deixa eu ver se eu consigo só parar aqui. Então, eu estou chegando, eu já bato com rigidez, ó. Eu giro o ombro e já me impulsiono com a tríplice extensão. Bato, girando o ombro já. Olha como é que está meu ombro. Ó. A minha linha espiral já está em rotação. Ó. Já está no sentido que eu quero me movimentar. Eu quero trocar de direção. Eu bati e aproveitei a mola do quê? Do meu tornozelo, do meu joelho e do meu quadril. Opa, já saí fora. A mesma coisa aqui. Agora. Isso é trabalhar agilidade de forma mais eficiente. Isso é procurar reduzir o tempo em pista, né? Alguma dúvida a respeito, pessoal? Agilidade? Eu até anotei aqui um ícone, né? Para mim não me esquecer. Uso de joelheira. Eu percebo nas provas e vejo muitos atletas utilizando joelheira. E aí eu entendo, né, que esses atletas se sentem mais confiantes, né, com uma maior estabilidade, um maior controle, que eles podem evitar uma lesão, né? Só que, em pleno 2025, eu acredito que seja realmente a falta de informação, ou que esse atleta não quis buscar essa melhora, né? Porque simplesmente, pessoal, o joelho, né? Essa dor, essa instabilidade, o joelho é só dobradiça. Quem comanda, tá, esse movimento aqui é os pés ou o quadril. Então, esse desequilíbrio biomecânico, ele vem da onde? Ou vem da posição inadequada dos teus pés, tá? Por uma questão funcional. Pode ser uma questão estrutural? Pode, mas no geral ela é funcional, ela é adquirida, é compensatória. Ou por uma falta de controle do quadril, né? Do posicionamento adequado do quadril. Então, vejam bem, se o meu gerente entender que eu estou usando, né, eu estou em irregularidade, né, com uma biomecânica irregular, ele automaticamente ele vai reduzir a transmissão de força.
Se eu estou falando em alto rendimento, eu não posso ter isso. Eu tenho que tratar isso. E quanto tempo eu levaria para mim ter um melhor controle, para mim ter um melhor sinergismo e uma melhor estabilidade? De 2 a 6 meses, pessoal. Etapa de base. Não mais do que isso. Eu consigo ter um maior nível de força local, eu consigo ter uma melhora na minha artrocinemática, eu consigo ter uma melhora na minha mobilidade articular, no meu alongamento tecidual. 2 a 6 meses. Claro, exceto se o indivíduo já estiver, né, com caso de artrose, ou uma patela alta, ou uma condromalácia, uma condropatia, né? Aí são casos específicos que teriam que serem analisados, né? Mas esse é assunto para uma outra aula, né? Então aqui, ó, esse sujeito, utilizando desse acessório, nesta posição mecânica que ela se encontra, ele certamente está sujeito a uma lesão de LCA. Ligamento cruzado anterior. Aí nós vamos falar, pessoal, sobre fáscia, né? O que é a fáscia, né? É a rede oculta da performance. Então, o que é? É o arcabouço do nosso corpo, tá? É uma proteção. Então, é um tecido cognitivo integrado, onde ela melhora o que é minha transmissão de força e me dá estabilidade. A ativação dessa fáscia, ela tem um melhor desempenho fluido e potente. É onde se encontram alguns mecanorreceptores, alguns informantes do meu sistema nervoso central. Qual é a função desses caras aqui? Se eles interpretarem qualquer instabilidade, dor, processo inflamatório, irregularidade mecânica, vou informar o gerente e o gerente vai reduzir a transmissão de força. É um mecanismo de defesa, potencial hidráulico, né? Então, se eu falar de transmissão de força, estabilidade, potencial hidráulico, por quê? Hoje entende-se que uma fáscia em condição, fáscia muito parecida com isso aqui, pessoal, tá? Uma fáscia em condição, ela pode ter um potencial hidráulico. E quanto isso pode me gerar? Podemos almejar até 30% dos ganhos de performance só com uma fáscia hidratada. E como é que nós fizemos isso? Com protocolo de alongamento, com um alinhamento mecânico correto, né? Com estabilidade e com algumas dinâmicas no próprio treinamento, principalmente com métodos, né, mais excêntricos, mais negativos. Mas, basicamente, o trabalho de mobilidade e alongamento. Nós já temos uma face em melhor condição, mais hidratada, né, e com esse componente, né, hidráulico. Então, eu estou melhorando a minha transmissão de força, estou tendo estabilidade, porque a fáscia também ela é responsável, como ela é um arcabouço do corpo, uma chegada de posto, por exemplo. Cheguei de forma abrupta, não é só o sistema de 4 barras que vai me dar segurança, né? O que é sistema de 4 barras? Eu tratei na aula anterior, né? Na aula da Semana da Saúde, inclusive, tá? Que seria uma proteção, né, de toda a integração da musculatura. Mas a fáscia, ela é responsável por quê? Por fazer um travamento. Então, ela me dá uma estabilidade, um maior controle nas minhas articulações. Então, a importância, né, de trabalhar, né, essas dinâmicas. E aí, linha espiral, que por nosso esporte, que a gente tem muita transição de alvo a alvo, ou muita troca de direção, linha espiral é fundamental, né? Então, tá aí a fáscia, para quem tem dúvida, nosso arcabouço, né, é um componente cognitivo que segura, né, as nossas estruturas musculares. Tá aqui o potencial hidráulico, né? Tá aqui toda a questão da estruturação do ventre muscular, das fibras musculares, né? A fáscia fazendo todo envolto. Aqui seria os trilhos, né, anatômicos, né? Hoje se fala em 7 trilhas anatômicas. Eu gosto, né, e vejo como IPSC, que seria de importância, né, a rota miofascial da linha superior anterior, a rota miofascial da linha superior posterior e da linha espiral. Então, esses seriam os grupamentos responsáveis para a gente poder se deslocar em pista, em especial, né, essa rota miofascial da linha espiral, é um X. Por isso daquele trabalho de agilidade, né?
Jogar o ombro, ter uma conectividade com todo o meu corpo para mim ter um controle motor e conseguir sair, né, mudar de direção de forma mais rápida. Isto é o trabalho de linha espiral. Tá, mas daí, Rafael, tu só falou e não me mostrou uma prática, né? Não me mostrou como eu posso fazer para almejar isso. Alongamento e mobilidade, que eu vou jogar lá no grupo, e duas estruturações básicas aqui. Para mim trabalhar a linha cruzada, a linha funcional anterior, superior, e a linha funcional superior, posterior. Então, o dead bug, eu utilizei aqui, pessoal, eu ia gravar esses vídeos, só que tanto no dead bug quanto no perdigueiro, eu acho que quem está assistindo tem um maior entendimento quando realmente a gente está sem camiseta. Só que hoje amanheceu aqui no sul com menos 2 graus. Então, ao meio-dia, meu amigo, para gravar sem camiseta não tinha como, né? Então, eu acabei pegando aqui no drive, tá? Esse movimento, eu iria mudar um pouquinho. Eu manteria a ponta dos pés em máxima dorsiflexão, ou seja, ponta do pé puxada, né? A flexão dos ombros, eu aumentaria um pouquinho mais a flexão dos ombros, tá? Esse professor, no caso, ele tem um encurtamento e manguito rotador. Como ele tem uma cabeça mais protusa, né, mais lançada à frente, ele tem um pouco de dificuldade de manter o alinhamento, então ele baixou o queixo, ele alinhou a cervical com a coluna torácica, mas eu usaria um apoiozinho de cabeça. Então não é um movimento totalmente polido, mas dá para se ter um entendimento. O que é o importante? Cadenciar numa abertura de 3 segundos e aproximar numa cadência de 2 segundos, em linha cruzada. Aqui se trabalha toda a conexão na musculatura anterior e a linha espiral. Sempre, pessoal, com uma expiração forçada. Quando se solta o ar forçadamente, se recruta principalmente o transverso do abdômen, a musculatura profunda. E ela é a responsável principalmente pelos nossos deslocamentos, pela nossa transição de alvo ao alvo, né, pela linha espiral, auxilia na nossa frenagem. E aqui, o perdigueiro, para continuar trabalhando a linha cruzada e a linha posterior. Eu, particularmente, manteria a ponta do pé mais flexida e a subida do braço, a flexão do braço, com a mão em posição semipronada, posição de faca. Porque dependendo da posição que se encontra o seu ombro ou a sua cintura escapular, eu posso provocar uma compressão glenumeral. Então, eu mantive numa linha semipronada, uma posição de faca, eu tenho liberdade de movimento. Esses movimentos, pessoal, eu vou adicionar na estruturação, no drill, que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero ver se até sexta-feira eu jogo lá no grupo, lá. Tá? Alguma dúvida a respeito? E aí, pessoal? Aqui tem uma tabelinha que eu gosto muito de usar, que fala o quê? Da força inicial e da força reativa. O que é força inicial e força reativa? São qualidades de força. A grande maioria dos nossos atletas utilizam da força inicial. A falta do controle do pé, da rigidez, da resiliência desse tornozelo, da utilização do ciclo alongamento e encurtamento, da tríplice extensão, da utilização da linha espiral, eu vou cair aqui, ó, 40 a 50 milissegundos. Isso é neurofisiologia. O que isso vai ser transformado? 0,05 de segundo. É isso que eu almejo com uma força inicial. Agora, eu entendendo como meu corpo funciona, ancorando ele de forma correta, tendo uma facilitação muscular, ou seja, um equilíbrio de força, uma estabilidade, um controle do meu segmento, isso tudo é treinável, pessoal. Eu posso almejar 200 a 250 milissegundos, ou seja, 0,20 a 0,25 de segundo. Aí, pessoal, vamos pensar aqui, ó. Quantas perturbações biomecânicas nós temos em pista? Quantos ruídos em relação ao quê? A arrancadas, a trocas de direção, né? Ou a acelerações? São vários. Se eu pegar uma pista longa, né? Uma pista de 32 disparos, por exemplo, enfim, que ela tenha um maior desenvolvimento de deslocamento,
Quanto disso a gente pode utilizar aqui? Quanto disso? Aí é uma coisa para se pensar, né? Aí é a ciência atuando com a prática. Eu não sei se o Eloy está por aí. Pelo jeito, não. O Eloy é um atirador aqui do Sul. É um amigo meu, um veterano, que vai atirar o Mundial. Eu fiz com ele uma prática, né? E aí a gente trabalhou todas essas questões aqui. Se ele tivesse, eu ia pedir para ele falar um pouquinho a respeito. Pessoal, alguma dúvida sobre força inicial e força reativa? E aqui, por fim, pessoal, né, esses serão alguns dos exercícios, né, que eu acredito, que são ideais para o nosso esporte, falando em etapa de base, falando em iniciação, tá? Então, treino simples, onde vocês podem fazer em casa, treino rápido, treino praticamente sem estruturação alguma, tá? Aqui está a descrição dos movimentos, mas eu vou formar uma estruturação, uma planilha de treinamento, vou adicionar lá no grupo do WhatsApp. Nessa planilha de treinamento vai ter o exercício, o link do movimento, então, ou seja, o vídeo, vai ter a descrição do volume, a intensidade, a cadência, que é o ritmo a ser executado, os intervalos, tudo de forma metodologicamente progressiva. Falei sobre o triângulo do pé, nós vamos utilizar o movimento básico, vamos utilizar o acionamento da fáscia, a rigidez do tornozelo, né? Para daí sim chegarmos aonde? No ciclo de alongamento e encurtamento. Naquela prática, naquele vídeo lá feito, que eu apresentei lá em cima, lá, tá? Também dinâmicas para ter o melhor controle do meu quadril, né? Para mim ter o melhor drop de quadril, né? O melhor hip lock de quadril, para mim não dissipar força. Uma ativação de serrátil, uma ativação da musculatura interescapular, para mim conseguir ter uma melhor ancoragem. E, por fim, pessoal, é isso, né? Agradeço a todos os envolvidos, né, pela confiança e disposição. Não sei se alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi trabalhado aqui. Gostaria de entender alguma coisa melhor? Não, Daniel, eu ia te perguntar só sobre o resumo que você vai deixar no grupo lá, depois, com esses movimentos que você apresentou aí pra Sim. gente, né? Sim, eu vou fazer uma planilha de treinamento, Edmar, tá? E aí nessa planilha vai ter todos esses movimentos, cada movimento ligado a um link, onde tu vai acessar o vídeo, explicando exatamente o passo a passo. Nessa mesma planilha, eu vou ter o quê? O volume de séries, o volume de repetições, o ritmo que eu tenho que trabalhar, esses exercícios, o tempo de intervalo entre séries e tempo de intervalo entre os exercícios. Então, é uma forma bem simplificada, tá? E, lógico, que aquele grupo foi criado para a gente trocar informação, né? Eu estou lá de forma profissional para poder auxiliar vocês na questão fisiológica e na questão biomecânica. Tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta, Edmar. Perfeito, respondeu sim. Isso aí. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Gostaria de falar, Toné. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Opa, perdão. Não, eu ia só perguntar sobre que grupo seria esse, porque eu sou novo no esporte e tudo, mas a palestra foi excelente. Eu adoraria participar desse grupo, eu não sei se é possível, para Claro que ter sim. acesso a esse treino, né? Eu coloquei o link no canto no chat. Só clicar no link, você já entra no No grupo chat. aí, né? Perfeito. Vou tentar Tá bom? Se localizar tiver aqui. qualquer dúvida, você me chama aí no. Tá aqui. Aí, O ó. Edmar, O Guilherme ele colocou de postou. novo. Ótimo. Tá aí. Muito obrigado. Tá. Nada, meu Ótima amigo. noite. Estou à disposição. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Boa noite, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Tudo bem, meu nome é Alessandro, também sou gaúcho, mas atualmente moro aqui no Distrito Federal. Ok. Eu trabalho com alguns atletas também de PSC e tal, e hoje a Ótimo. gente incorporou bastante a parte de neuroperformance, né? Então, dentro da preparação física, eu trabalho aí de 2 a 4 vezes por semana a parte física com esses atletas,
e de 2 a 3 vezes essa parte de neuroperformance. Qual a tua opinião sobre isso? Não sei se você já trabalhou com isso, mas eu vi ali que, como você falou, que tinha feito um trabalho com o Nuno, né? Eu fui dar uma olhada ali, acho que ele tem uma partezinha que fala sobre isso, e eu vejo que você fala muito sobre conexões da parte de neuro, né? Eu sou professor de neurofisiologia aqui em 2 faculdades de medicina, então eu Ótimo. gosto dessa área também aí. Eu procuro trabalhar, Alexandro, né? Alexandro, né? Alessandro. Alessandro, desculpa. Como é que eu faço a estruturação do trabalho? Primeiro, eu me baseio por uma periodização, tá? Uma estruturação de treinamento. Eu entendo que a periodização ela não é algo engessado, tá? Ela é composta de estruturações de treinamento, né, de mesociclos, é um macrociclo, né, um esqueleto desenvolvido por blocos de treinamento, que seriam mesociclos, e dentro desses blocos as aulas, as sessões, né? Vamos falar do próprio Lucas Roth, que ele veio dar a informação dele aí. Eu estruturo o trabalho dele e, de acordo com as competições, com a carga de trabalho dele, com as provas, né, eu vou articulando essas dinâmicas. Mas, basicamente, eu estruturo o quê? Eu trabalho pensando todos esses fundamentos que nós trabalhamos aqui, na melhora, né, na evolução desses fundamentos, e, junto de tudo isso, eu vou adicionando essa questão da complacência e da questão motora, né, neuromotora, da melhora desse drive. Eu não separo momentos específicos para trabalhar isso, exceto como um PPAs, como pré-ativações, tanto para os treinos quanto para as competições. Agora, durante a sessão de treinamento ou durante o desenvolvimento do treinamento, eu não utilizo momentos específicos somente para isso. Eu englobo tudo. Eu não sei se o amigo já ouviu falar de complex. Sim, sim. Eu sou professor de educação física também. Top. É essa metodologia que eu utilizo, tá? Esse envolvimento de várias valências, né? Tanto físicas quanto habilidades motoras, para mim ter o melhor desenvolvimento. Começando numa base e assim estar evoluindo. Então eu envolvo tudo junto. O que eu entendo, né? E o que hoje os estudos nos provam, né? Que o trabalho segmentado, por exemplo, eu vou desenvolver resistência, eu vou desenvolver força, velocidade, para depois eu desenvolver potência, né? Como se falava de forma clássica. Não é o adequado hoje. Hoje se fala em sistemas dinâmicos, no envolvimento de tudo isso, como se fosse uma bacia. Eu estou trabalhando todas as valências e todas as qualidades físicas no mesmo momento. Lógico, respeitando a individualidade de cada atleta. Não sei se eu fui claro. Perfeito, não, entendi. Só mais uma pergunta que é mais técnica Claro, até. por É, favor. dentro dessa periodização que você trabalha, né? Você falando aí de periodização de 6 meses e trabalhando, né, o planejamento em cima das competições dos atletas, você faz uma periodização mais clássica linear ou você faz uma periodização ondulatória ou está mesclando os dois tipos de periodização? A estruturação do meu treinamento, ele, ao mesmo tempo que ele tem um caráter ondulatório, ele também é um caráter linear. Por quê? Eu estruturo o trabalho e eu desenvolvo esse trabalho de forma progressiva por algumas semanas. Tem a mudança de movimentos. Eu seleciono as dinâmicas específicas para o atleta, conforme eu acho necessárias, e eu vou trabalhando por algumas semanas. Geralmente são mesos de 6 a 8 semanas. E aí eu reestruturo novamente. Perfeito, obrigado. Não vou te incomodar mais não por hoje. Nada, meu amigo, eu estou aqui para ajudar, Se tiver mais alguma pergunta, por favor. Isso é importante, porque todo mundo está escutando, né? É interessante isso. Então, abriu aí. Desculpa, Guilherme. Se tu quiser comentar com o Alessandro da parte neural, a gente é uma parte difícil de aplicar à distância. Mas em loco a gente trabalha muito. Sim. Principalmente a retirar a dor. Alessandro, o que a gente utiliza em loco aqui, né? Falando nessa questão neural, nós conseguimos abrir janelas através de testes realmente sensitivos, testes simples, para reduzir ou retirar a dor.
para daí sim eu conseguir desempenhar o trabalho, para mim conseguir buscar o melhor sinergismo, o melhor recrutamento, o melhor desempenho. Mas isso, à distância, eu vejo uma dificuldade grande de fazer, né? Mas local eu consigo fazer. Então, como é que eu trabalho, né? Eu trabalho na mesma linha do que o pessoal do Palmeiras trabalha, tá? Uhum. Eu trabalho a parte oculomotora, é, duplo processamento, mão e olhos, visual, né? E movimento, que busca melhorar a performance do atirador aqui, é, quando ele tiver múltiplos alvos, né? Então, assim, o que que a gente procura nisso? Melhorar esse movimento que você colocou muito bem hoje, né, aqui para nós, de como que ele deve se portar. Então, assim, eu trabalho normalmente uma sessão de 10 a 20 minutos com ele, somente essa parte. E como a parte mental, o que que eu observo quando né, presencial com os atletas aqui? Eles saem bem cansados mentalmente, Fadigados. né? A Claro. fadiga mental ela é muito alta. Então, assim, não teria nem condições de eu fazer um outro trabalho físico com ele nesse Sim, momento, porque o padrão de movimento não seria o melhor padrão de movimento. Mas perfeito. eu vejo uma evolução, né, nesses atletas, principalmente os atletas que já estão um pouco mais à frente, né, nessa questão. Então, assim, é bem interessante. Acho que o Atlético Mineiro está implementando também. E aí tem vários times na Europa, nos Estados Unidos, na Isso. parte do basquete, parte do tênis hoje já usa muito essa parte de neuroperformance. Então, assim, Uhum. eu acredito que para o PSC seria muito interessante a gente começar a implementar essas novas aquisições que a gente vem trazendo, não só físico, porque o físico pô, é fundamental, e aí, pesquisando, antigamente não tinha o físico, né? O cara ia lá, Exatamente. treinava, aquele atleta mais gordinho e tal. Hoje a gente vê que o físico tem uma importância muito grande. E essa parte de neuroperformance, eu acho que está dando alguns passos dentro do nosso esporte. Acho que é E aquela coisa que é aquela coisa que a gente falou ali, né? Sistema nervoso central, o que que é? Engloba tudo. Não é só motor, né? É sensitivo. Então essa questão coordenativa, sem sombra de dúvida, tem que ser trabalhada. E aonde exatamente no momento inicial da sessão. sem Se eu dúvida. pegar e trabalhar, fizer uma tarefa de força, uma tarefa que eu busque uma potência, né? Esse atleta ele vai estar fadigado, vai estar cansado, ele não vai ter essa mesma produção, né? Então é importante, eu utilizo muito essa questão coordenativa, muito com perturbações biomecânicas. Então, isso para mim, o que, que é? É literalmente abrir a caixa do treinamento esportivo, né? Isso é evolução. Agora nós precisamos o quê? É quebrar paradigmas, né? É É, realmente virar a página. Sair do clássico do antigo, né? O que eu falo, não é que a academia não funciona, não é que o fitness não funciona. Ele funciona num padrão alterado de movimento, numa etapa de base, para mim facilitar o sinergismo. Agora, para mim performar, meu amigo, infelizmente não é isso. Então, eu venho batendo aí já há alguns anos já, Alessandro, para poder trazer essas informações e fazer com que o pessoal crie essa curiosidade, né? Para realmente a gente melhorar a nossa performance, né? Nós somos uma referência eu do concordo tiro. contigo, eu concordo contigo plenamente, porque ir para a academia, fazer um trabalho, é um trabalho de base ali para aumentar a força, para aumentar a resistência, melhorar a resistência de tendões, mas para um Isso. trabalho mais específico, ele não vai ser tão eficiente assim. A gente tem que fazer um trabalho específico, é que a gente estuda dentro da educação física, né? A especificidade do movimento e a Isso aí. individualidade, né, daquilo que a gente procura. Então, se um atleta de corrida, ele não vai pedalar. Se é um atleta de, Isso. né? Então, se a gente é um atleta de PSC que precisa de mudança de direção, a gente não vai só correr e não vai só fazer o movimento, como você colocou, da cadeira extensora. Ela é importante até um determinado tempo, mas depois tem que se evoluir dentro disso, né? Então, Exatamente. as pessoas têm que entender isso. Vai ajudar? Vai. Até quando? Até um certo momento, depois você não vai evoluir mais. Exatamente. Eu acredito nisso, né? A especificidade para aquela prática esportiva que a gente está realizando. Nós vamos ter uma aula
onde eu vou trabalhar sistemas dinâmicos, né? Vou tratar exatamente do que é um complexo. E dentro disso vai ter exatamente os movimentos coordenativos, né, através de perturbação, movimentos de força, movimentos de potência, movimentos de agilidade, movimentos de ganho de velocidade dentro do vetor de força favorável do esporte, né, do nosso esporte, e também dos competitivos. O que é o competitivo para nós, no nosso esporte? Pista. Se nós não simularmos pista, nós não iremos transmitir força. Então, tudo isso é importante. Eu já treino complex, né, essa metodologia russa, já há alguns anos. E eu afirmo, porque tudo isso eu testei, trabalhar somente dinâmicas de força e não consorciar com o competitivo, a gente perde performance. E como é que eu faço isso? Eu, né, já estou antecipando algumas coisas. O meu treino com disparo real, eu consigo fazer somente ao sábado. Então, o que eu começo? Como é que tudo começa? Né? Eu faço toda a minha preparação, né? Minha preparação de mobilidade, alongamento, meus PPAs pensando na questão cinética, na questão mecânica, né? Essa questão visiomotora, né? Desse drive, desse aumento do estímulo neuromotor. E aí eu tenho sempre uma pista espelhada. Nessa pista espelhada, eu gravo ela para mim poder fazer análise de movimento também. E nessa pista espelhada, eu analiso o quê? Eu analiso o meu HIIT, a minha pontuação e como eu me desempenhei em pista. E aí eu consorcio toda essa informação, esse planilhamento com o que eu fiz durante a semana, para mim ver se eu estou ganhando rendimento, ganhando forma ótima, né, que a gente chama no treinamento de forma ótima, ou se eu estou perdendo rendimento. E aí se tem um percentual de perda aceitável, né? Até 6 a 7% é o limite de perda. A partir disso, eu tenho que entender, porra, será que o meu volume de treinamento está adequado? Será que a minha alimentação, minha hidratação está correta? Será que o meu sono está me favorecendo? Então, eu começo tudo a colocar na balança, né? Então, isso para mim é alta performance, né? E é isso que eu quero trazer para os nossos atletas aí do tiro prático. Perfeito, perfeito. Agradeço, viu? Obrigado. Certo, meu amigo? Alguma outra dúvida? Fala, Toné. Fala, comando. Como é que tá? Beleza? Tudo, estamos aí. Tudo tranquilo. Por Só favor. queria agradecer as tuas colocações aí e dizer que todo o público que acompanha que é uma mudança aí de paradigmas, né? Sendo trazido aí por profissional da área, assim como o próprio Alessandro comentou, né? Cada vez mais profissionalizando o nosso meio, uma vez que a gente está nessa área já há mais de 3 décadas, né? Já praticando IPSC. E digo para você, eu, desde que conheci o Toné e falo para todos aí, além do profissional imbuído que é da área, né? Trouxe essa quebra de paradigmas, trazendo mais profissionalismo, né? Aliando aí tanto a parte técnica de tiro com a parte biomecânica e seus drives, né? Para que o atleta possa ter melhor performance e evitar a lesão, podendo promover aí um bem-estar para o atleta de grande longevidade dentro da prática, né? Então, dizer que está de parabéns, né? Já trabalhamos em algumas questões técnicas juntos e percebemos a evolução, né? Então, fui aluno do Toné e atesto para os senhores, aí é importantíssimo, né? Ter esse acompanhamento, essa visão, né? E sempre na procura do conhecimento, da melhora, na busca do milissegundo, como é a marca de todo atleta de PSC que vai para competir. E que a maioria das vezes todos falam, tô aqui só para competir e tal. Não, o cara chega lá e todo mundo quer fazer o seu melhor. A questão do diferencial é ter uma base, ter um preparo antes, para principalmente, antes de fazer o melhor, primeiro não se machucar. E depois, cada um dentro da sua meta, né? Seguir o seu plano atrás dos seus objetivos, mas com um cabedal de conhecimento cada vez mais profissional desse que está sendo colocado nessa iniciativa aí da CBTP, só vem a trazer muito conhecimento para os atletas, e é importante que a gente não crie aquele espírito manada, né? O fulano faz isso, por isso que ele está na ponta. Negativo. Ele tem um plano, ele tem um fôlego financeiro, ele tem um tempo disponível, e ele tem um nível de motivação, e ele tem um biotipo específico, né? E ele é patrocinado e tal. Ou seja, cada um tem que saber a sua realidade, se adequar e trazer a promoção
do que essas aulas gratuitas vêm trazendo. Tá bom? Seria essa nas palavras. Estão todos de parabéns, CBTP, o Toné, certo? Excelente profissional. Não é porque é meu amigo e aluno de tiro, né, Toné? Estamos à disposição aí para cada vez alavancar mais e contamos aí sempre com o teu auxílio, Toné. Parabéns para todos aí que estão dando essa audiência. Obrigado. Obrigado, comando. Falou tudo, hein? É isso aí mesmo, pessoal. O Edgar comentou, né, sobre a questão do efeito manada. Hoje é fácil pegar o Instagram, né, o YouTube, essa referência que faz isso, eu vou seguir igual. Não, negativo. As pessoas são diferentes. Cada pessoa possui uma individualidade biológica, cada pessoa possui uma estruturação, um biotipo, uma linha mecânica. Então, cada caso é um caso. Não existe uma receita para bolo. Obrigado, comando. Tamo junto. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Encerramos, então? Então, eu fico no compromisso de mandar as informações para o grupo lá, no grupo do WhatsApp, tá? E estou aí à disposição, né, de todos aí para poder contribuir. Feito, Edmar? Feito, obrigado, Toné, obrigado, meu de coração, obrigado a todos que ficaram aí. Um abração, ficar com Deus aí, todo mundo. Abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.